Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje a gente vai falar de Max Renda, o MXRF11, um dos fundos mais queridos da Bolsa de Valores e o maior em número de cotista. O MXRF11 passou por uma dificuldade no início de janeiro, mais precisamente no dia 25/1 de 2022, quando a CVM fez uma intervenção questionando a distribuição de dividendos do MXRF11. Depois desse tempo, agora no último mês, como você pode ver aqui no gráfico, o fundo parece que está em recuperação. Então será mesmo que o fundo já voltou, está querendo voltar aos seus patamares de antes? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador para falar de Max Renda, MXRF11, o maior fundo em número de cotista da B3. Ele está custando hoje no mercado 9,86, isso mesmo. Como você pode ver o gráfico aqui no último mês, subiu como um foguete, coisa mais linda de se ver. Mas se você coloca no gráfico de 6 meses aqui no Google, você vê que aqui então, quando a CVM fez a intervenção, a queda foi brusca aqui e o fundo voltou e agora está tentando se recuperar aos seus patamares de antes, na casa de R$10, que é o que o fundo normalmente custa no mercado nessa faixa etária de R$10. Então queremos saber realmente se o fundo está em recuperação, se o fundo já se recuperou dessa intervenção da CVM que questionou os dividendos. Como vocês podem ver aqui na tela, aqui nessa informação do Expert Passe da XP, aqui então coloca que no dia 25 de janeiro a CVM publicou uma decisão sobre o Max Renda vedando então a distribuição de rendimentos aos cotistas com cálculo baseado em regime de caixa, mesmo quando excedem os valores reconhecidos no lucro do exercício. Então o que isso quer dizer? Então a CVM questionou como que o fundo estava distribuindo dividendo, se ele tinha um problema de caixa, se ele não tinha caixa suficiente para distribuir o dividendo. A gestora entrou com um processo para reverter essa situação e a CVM, de uma certa forma, depois de analisar toda a documentação, suspendeu ainda esse processo e ele está em stand-by. Ainda não tem uma definição, mas parece que tudo está caminhando normalmente, como a gente pode observar que o fundo está voltando aos seus patamares de antes. Se você coloca no Google aqui MXRF11 CVM, você vai ver que tem várias notícias. Então, principalmente aí essa que eu acabei de ler para vocês, Fundo Imobiliário Max Renda, protocolo a pedido, foi o que o fundo fez. Max Renda CVM suspende decisão, então suspendeu a decisão, e várias outras informações que você vai conseguir analisar com mais tranquilidade olhando algumas notícias aqui no Google ou nos sites que trabalha com conteúdo mais real, como a Suno, como a Infomoney e outros sites que transmite uma certa segurança para o seu investidor. Aqui então, além disso, a gente pode ver que realmente o fundo tem superado as expectativas. Aqui, como vocês podem ver a situação, a CVM concedeu o efeito suspensivo da decisão. Então isso que a CVM fez com o fundo, ela deu um efeito suspensivo e o fundo voltou a pagar dividendos normalmente. Na verdade, o fundo nem suspendeu os dividendos. Então isso ficou ainda na expectativa de que, quem sabe, o fundo ia suspender os dividendos, mas a CVM deixou como está e por enquanto ainda não se sabe mais nada sobre o que a CVM vai fazer no futuro. Então o que pode mudar para os seus investidores? Aqui no site Expert da XP diz o seguinte: a princípio não há uma decisão definitiva, é isso que eu falei para vocês, não tem uma definição ainda. Está na expectativa de esperar o que a CVM vai dizer, mas por enquanto os gestores do fundo dizem que está tudo legal,
tudo nos conformes como a CVM pede, então não tem problema com o fundo. Aí, continuando aqui, ainda diz assim, ainda é esperado que o fundo entre com um pedido de reconsideração. A partir disso, é esperado uma posição por parte da CVM. O fundo já entrou com esse pedido e agora está esperando então o que a CVM pode dizer sobre o futuro do MXRF11, mas pelo que a gente pôde observar, pelo retorno dos seus gestores, o fundo está legalmente está cumprindo o que a CVM pede. Então, só para a gente olhar os números então do fundo, já mostrei para vocês aqui no gráfico como o fundo voltou, está tentando atingir a meta aí de R$10, está custando R$ 9,86 e quem sabe volta aos seus patamares de antes. Só a gente olhar os números aqui, o fundo continua ainda voando com a questão da liquidez, a liquidez diária aí na casa de quase 1.500.000 negociações diárias. Então, absurdamente um dos fundos disparado em questão de negociação diária. Então, ele pagou o último rendimento de 10 centavos. Absurdamente um dividend yield de 1,109% ao mês, comparando com o valor da cota atual. Isso mesmo, um dividendo acima de 1%, que você só espera em fundos de papéis e outros tipos de fundo. Então quer dizer que o MXRF11 está tentando voltar com toda a força ainda. E se a gente olhar o valor patrimonial dele, ele está ainda abaixo do seu valor patrimonial, o valor patrimonial é de 10,19 e ele está custando 9,80, o que dá um P sobre VP abaixo do seu valor patrimonial de 0,96. Ou seja, se você saiu do fundo, quem sabe agora é hora de voltar para o fundo novamente e aproveitar essa subida do fundo, além de ganhar com as cotas, com os dividendos do fundo, você vai ganhar também com uma valorização do fundo. É o que está acontecendo com alguns investidores. O problema da CVM apareceu, os investidores correram. Agora, o fundo está se regularizando, os investidores estão voltando. Ou você pode entrar nessa barca ou perder essa barca do crescimento e só pegar os dividendos. Como vocês podem ver aqui nos últimos 12 meses, o dividendo pago pelo fundo em relação da cota está na casa de 10,10% nos últimos 12 meses. Aqui, como vocês podem ver, nada mudou no fundo, então o fundo sempre pagou mais ou menos nessa faixa de 9, 8 ou 10 centavos por cota, essa faixa etária dele, e isso não mudou muito no fundo. Então, pessoal, se você está em dúvida se vale a pena ter algumas cotinhas do MXRF11, depois dessa situação, é melhor que vocês olhem com muito carinho e quem sabe coloca mais um dinheirinho ou volta para o fundo, um dos fundos mais queridos da bolsa, porque custa nessa faixa de R$10 e ajuda muito na hora de tomar a sua decisão de ter um fundo que tem os seus fundamentos preservado. Isso mesmo, apesar do questionamento da CVM, nada mudou com o fundo continua na expectativa aí de, portanto, ainda existem algumas etapas para que seja checada ainda para uma decisão final. Enquanto isso, mesmo perante esse cenário, o fundo realmente pagou os seus rendimentos, distribuiu o rendimento e espera a decisão final da CVM, e o fundo não tem nada a temer e os seus investidores estão voltando e quem sabe o fundo volta aos seus patamares de antes aí na casa de R$10, e isso traz muita alegria para os seus investidores. Então, se você está em dúvida, fique tranquilo, porque por enquanto ainda não tem nenhuma decisão da CVM e quem sabe essa decisão vai ser favorável ao fundo, porque não tem nenhum problema com o fundo segundo os seus gestores. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, para dizer para vocês que o MXRF11 continua sendo o queridinho da bolsa, como vocês podem observar no volume de negociação diária,
e continua pagando bons dividendos para os seus investidores. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!